Olá a todos. Começamos mais uma semana com essas lives, onde de alguma forma eu vou poder falar sobre a experiência interior e a consequência ou as vantagens de se ter a experiência interior vivendo nesse mundo. A gente nem tem ideia. Talvez algumas coisas que a gente ouviu falar de que existe uma experiência interior faça com que a gente tenha uma noção do que seria essa experiência. Mas a gente não tem ideia. O que não nos disseram é que este corpo, dentro dele, tem um portal. Isso não nos disseram. Talvez disseram assim: vá para dentro de você mesmo e encontre um pouco de paz. Vai para dentro de você mesmo, porque aí está a fonte da beleza, aí está a fonte da poesia, aí está a fonte do sossego, da tranquilidade. Mas não é nada disso. Isso nem mesmo chega a ficar perto do que significa existir nesse mundo, do que significa encontrar a chave de como ir para dentro. E esse estar dentro, para muita gente, é fechar os olhos e pensar, é fechar os olhos e imaginar algo. Gente, dentro de você mora o poder criador, dentro de você está a porta que você pode abrir para que você vá ou para que ele esteja se comunicando com você, ser humano. A palavra ser humano significa ser divino, homem divino, não homo sapiens, ser humano, ser divino, H-U, divino. E essa divindade é uma meta, essa divindade é uma evolução, é algo a ser atingido, é algo a ser conquistado. A gente precisa se permitir entrar para dentro de nós mesmos e buscar aí a fonte da eternidade. A eternidade está aí. Sabe, não é uma poesia. É um fato. Primeira coisa que a gente precisa é aprender que isso existe. Lembre-se que eu disse num dos vídeos, nada tem significado em si mesmo, a não ser o significado que eu aprendi a dar para essa coisa. Uma pessoa não tem significado em si mesmo, a não ser que eu valorize essa pessoa, a não ser que eu observe e comece a dar para ela um significado que antes ela não tinha. Eu estou usando uma pessoa de exemplo. Vem pessoas para a gente e dizem assim, outras pessoas e dizem, essa pessoa é fantástica. Essa pessoa é boa, essa pessoa pode te ajudar. E aí você vai
valorizando essa pessoa, que antes não significava nada. Você poderia até ter cruzado com ela e não iria dar valor. Assim são as coisas, não só pessoas, tudo nesse mundo. Você aprendeu a significar. Você aprendeu a valorizar. E quanto mais valor tem alguma coisa, quanto mais significado tem alguma coisa, mais você vai querer estar nessa presença. Se te disserem, essa pessoa vai te ensinar algo que vale a pena aprender. E então você vai dar valor e vai se aproximar dessa pessoa, porque te disseram isso. Porque você começou a ouvir e começou a dar valor. E então essa pessoa passa a ter significado. Assim é a cidade que você mora. As pessoas começam a falar bem dessa cidade, das vantagens que se tem em morar nela, da beleza que tem essa cidade, da tecnologia que tem essa cidade, do clima que tem essa cidade, do que essa cidade pode te proporcionar. E você começa a dar valor a essa cidade. Você só se interessa em olhar, em viver algo que para você significa alguma coisa. Você só é despertado interesse quando tem valor alguma coisa que você vai ter contato. Mas lembre-se, nada significa nada em si mesmo. Toda a importância que alguma coisa tem, todo o valor que alguma coisa tem, todo o significado daquela coisa foi adquirido, foi aprendido. Tudo é assim nessa vida. Desde que você nasce, você aprende o valor de um pai, você aprende o valor de uma mãe, você aprende o valor de um irmão. Você aprende que esse é seu pai, você aprende que essa é sua mãe, você aprende que esse é seu irmão. Você aprende o valor de um meio de locomoção, você aprende o valor de uma casa, você aprende o valor de um prato de comida. Você aprende o valor de uma roupa que te protege do frio. Você aprende o valor do frio. Você aprende o valor do calor. Você aprende o valor do nascer do sol, do pôr do sol. Quanto mais falam para você, quanto mais valorizem para você o nascer do sol, mais você vai dar valor, mais você vai dar significado. E cada uma dessas coisas você vai colocando na estrutura que compõe quem você é. E essa composição, essa estrutura vai sendo formada por todas esses significados, esses valores. E essas coisas vão tendo importância, que antes não tinham, não existiam. Nada em si mesmo significa nada. Você lê sobre as coisas, você lê, você ouve, você pratica coisas que fazem com que deem significado, valor aqui. Por que eu falo isso? Porque para que você possa saber que dentro deste corpo mora a alma.
Dentro deste corpo mora o Espírito que é santo. Dentro deste corpo mora a vida eterna. Dentro deste corpo mora a luz, a onipresença de Deus. Mora dentro desse corpo. Ok, e o que eu faço com isso? Você pode ir para dentro. E você pode estar na presença da luz. Você pode estar na presença da vida. Você vive. Deus mora em você. A luz está aí, o Espírito Santo está aí, a alma está aí. O sopro de Deus está dentro de você. E você pode entrar aí. E sentir, e ver, e ouvir, e ter contato com o que a vida é. Com esse lugar tão cantado pelos santos, tão louvado pelos mestres, tão adorado pelos anjos. Esse lugar onde Deus está sentado em seu trono. Esse lugar que é o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de você. Sabe, eu vou começar falando sobre uma palavra que para mim não significava nada, como não significa nada para ninguém. É uma palavra numa língua que vem lá da Índia. E por quê? Porque ela tem um significado lindo em si mesma. Companhia da verdade. A palavra é satsang, que é a junção de duas palavras. Sat, que tem o significado de a verdade, a realidade, a clareza. E sangue, sat, sangue, S-A-N-G, que é companhia. Estar com a verdade, companhia da verdade. E o que é satsang? Satsang é estar nessa companhia. Os mestres, usando o exemplo de Jesus, ele sempre falava: ouça, ouça, veja, sinta, conheça, tenha acesso à verdade. E o que é a verdade? A verdade é a vida, a verdade é Deus, a verdade é o Espírito Santo. A verdade é que o Verbo se faz carne e nos ensina algo, nos dá sua companhia, a companhia da verdade, a companhia da sabedoria, da clareza, a companhia dessa experiência que é Deus. E estar nessa companhia significa abrir-se a essa verdade, abrir-se, permitir que aconteça a experiência da clareza, onde nesse espaço de tempo de uma live, nesse espaço de tempo de um satsang, da companhia da verdade, você possa perceber, entender, saber, valorizar, dar significado
ao que existe dentro deste corpo. E tudo isso é um trabalho. Porque precisamos valorizar, precisamos dar significado à importância de ir para dentro. Porque senão, não vamos para dentro. Neste mundo, nós só fazemos o que nos interessa. Nesse mundo, a gente só coloca foco naquilo que é importante para nós. E se não é importante para nós, nós não focamos. E se nós não focamos, não acontece. As coisas não fluem nessa direção. Nós precisamos colocar foco nos nossos objetivos. Para isso, nós temos que dar valor ao que é que queremos nesse mundo. Precisamos fazer esse valor crescer. A importância do que queremos colocar foco cresça. Para que isso tome tamanha proporção, que tudo em nós faça dar sentido. Faça acontecer, para que o universo conflua. Conspire é uma palavra que significa que o universo te entregue aquilo que já estava aí para você, que o Criador te deu quando criou esse universo. Todas as coisas, todas as riquezas que Ele te deu, toda a beleza, toda a pureza, toda a paz, toda a felicidade, todo o reino dos céus, que Ele criou para você. Se você não dá importância para isso, se você não der importância para isso, você não vai caminhar nessa direção. Por isso eu estou aqui, para falar sobre o que é importante em nós. O nosso coração, não o coração físico. Um exemplo. O coração da África. O que é o coração da África? É o centro do continente. Nosso coração é o centro de nós mesmos. Nós precisamos dar valor ao nosso coração. Nós precisamos saber que existe um lugar para ir. Porque a gente não sabia que existia um lugar para ir. Ah, claro que eu sabia. Ok. A gente sabia que podia pensar. Entenda bem isso. Quando a gente fala ir para dentro, muitas pessoas pensam que é pensar. Que é fechar os olhos e pensar. Fechar os olhos e imaginar algo. Ah, eu imagino um lugar maravilhoso de paz. Eu imagino dentro de mim um céu, um lugar. Não. Isso existe? Você imaginar algo? E isso ser dentro de você? Claro. Está dentro da tua cabeça. Então você vai para dentro de você e imagina algo. Sonha com algo. Imaginar é criar uma imagem. E você pode fazer isso, dentro de você mesmo. Mas eu não estou falando dessa experiência. Isso você pode usar quando você precisa relaxar mentalmente. Isso é uma técnica de relaxamento. Mas dentro deste corpo, no coração deste ser, existe um lugar onde a vida mora, onde a vida existe. Você não precisa imaginar.
Você vai entrar aí e viver a vida com a vida e estar com a vida. Você está vivo, a vida é sua vida. E ela é uma energia, ela é luz. Ela está aí, fazendo este corpo funcionar. Ela é sua alma. Para isso existe a meditação. Você tem a meditação e você tem técnicas de relaxamento. Eu faço técnicas de relaxamento? Claro. Mas eu preciso que antes da gente chegar nesse ponto de aplicar técnicas de relaxamento, de falar sobre significado das coisas no sentido de intervenção para te ajudar a mudar a estrutura da tua identidade para uma estrutura melhor. Antes de te passar entendimentos sobre como você age, como são seus comportamentos e o que eles significam, que são consequência. Antes de te falar sobre identidade, antes de te falar sobre alta performance, antes de te falar sobre estados fisiológicos de alta performance, antes de te falar sobre os escudos espirituais, antes de te falar sobre energia sutil, antes de te falar sobre canais, antes de te falar sobre o que é mentira e o que é verdade, antes de te falar sobre as ilusões desse mundo, antes de te falar que você pode se perder nesse mundo, antes de te falar que essa vida tem um significado acima de qualquer coisa que a maioria pensa, antes de te falar sobre a credibilidade dos mestres, antes de te falar o que significa o verbo se fazer carne, antes de te falar sobre a oportunidade de viver na mesma época, onde você pode aprender e receber esse conhecimento, antes de te falar sobre te ajudar a melhorar a estrutura da tua identidade, para que você possa usufruir com entendimento, com clareza nesse mundo. Antes de te dar regras, de te dar técnicas, de intervenção para dominar, para eliminar fobias, traumas, limitações. Essas coisas que te impedem de ter sucesso, essas coisas que te impedem de viver eficientemente nesse mundo. Antes de qualquer uma dessas coisas, eu preciso falar para você que todo o potencial, toda a força que você está pensando que está do lado de fora, você tem dentro. Que toda essa beleza está dentro de você. Que Deus está dentro de você. E é nisso que eu quero que você se concentre. No início de nossas lives, eu preciso que você perceba que a onipresença de Deus é a onipresença de Deus. Que a matéria é Deus manifesto. Que antes de aprender a lidar com ela do lado de fora, você precisa
ouvir. Que ela está dentro e que você pode conhecer. Que ela está dentro. E é através de meditação que você vai acessá-la. Você existe nesse mundo porque vive. Este corpo é como um carro, com motor, pneu, as portas, volante, com toda a parte mecânica de um carro. Além da parte mecânica, tem a parte elétrica de um carro. Faróis, partida, parte toda computadorizada do carro, que faz com que esse carro funcione. Uma vez que você tem um carro mecanicamente capaz, uma vez que você tem esse carro com toda a parte elétrica funcionando e esteja funcionando, você vai abrir a porta desse carro, vai entrar dentro desse carro e vai usar esse carro e vai acelerar esse carro pelas ruas, pelas estradas, pelas praias, para o trabalho, para aonde você vai levar esse carro, para onde esse carro pode ir. O teu corpo é esse carro. O motorista é o sopro que deu vida a esse carro. O carro pode funcionar, mas se o motorista não sabe onde está o alvo, qualquer direção serve. Se o motorista não é o trajeto, se o motorista não tem o alvo, se ele não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E nessa vida, você tem que saber para onde ir, para que você atinja a missão da tua vida. Mas você precisa ter consciência de que você é o motorista. Você não pode simplesmente sair dirigindo e se esquecer de si próprio. Sabe o que acontece quando você se esquece de si próprio? Você para num sinal vermelho e olha o carro do lado que parou também. E você olha aquele carro e fala: aquele carro é melhor que o meu. E você se sente mal porque teu carro é simplesinho. Ou você tem um belo veículo, um belo carro, uma bela lataria, um belo motor. E você para num semáforo e para um outro carro do teu lado. E você fala: coitado, olha só o carro que esse cara está dirigindo. Esse cara deve ser um babaca. Entende o que eu estou falando, gente? Você pode olhar um veículo do teu lado e achar que o outro é melhor, ou achar que o outro é pior, e não se dar conta de que quem dirige é o sopro de Deus, que na maioria das vezes nem sabe que ele é o Espírito Santo, que na maioria das vezes nem sabe que ele é o sopro de Deus, que ele é a alma que Deus colocou, que ele é o motorista que Deus colocou naquele carro. E por acontecer isso, existe uma coisa nesse mundo que se chama competição.
E essa competição, gente, não é uma competição de esporte, onde você tem um objetivo de chegar na frente, porque você tem o objetivo de ganhar um prêmio, chegando na frente. Alta performance com veículos. Normalmente os veículos da mesma categoria correm. Não correm veículos de categorias diferentes. Não é porque os motoristas são incompetentes ou babacas. É porque os veículos têm categorias diferentes. E você cai nessa consciência de achar que você é o veículo que você está usando. Você é o Espírito Santo, você é a luz. Achar que você é o veículo que você está conduzindo. E comparar esses veículos e se sentir menos ou mais, que é a mesma coisa. Ignorância, que é a mesma coisa. Sofrimento. Neste mundo de sofrimento, é falta de Deus. Eu não estou falando de religião, gente. Eu não estou falando Deus religioso. Eu não estou falando pertencer a uma religião. Eu estou falando de falta da onipresença. É falta de Espírito Santo, é falta de luz, é falta de vida eterna. É falta de clareza do que você é. É falta de saber o que você é. Para ter consciência de que você é o motorista. E que os motoristas são o sopro de Deus dentro deste veículo chamado Lael, que tem uma estrutura de identidade que é a soma do aprendizado nesse mundo. Este é um veículo. Este Lael é um veículo. Este corpo é um veículo, o Lael também. O que eu sou, não quem. Quem é o Lael? O que é a alma? O que eu sou é o que vê através dos olhos, o que ouve, o que usa os sentidos, o que usa o Lael, o que usa o corpo do Lael. Toda a confusão nesse mundo é não saber. Saber é clareza. Saber é uma soma de duas coisas. A evolução é a soma de duas coisas. Clareza, entendimento, experiência de vida e ser o que você é. E para ser o que você é, só meditando. Entender o que você é. Entender o que você é clareza. Ser o que você é, você vai se tornar meditando. Conhecer-se a si mesmo e ser. Ser o que olha através dos olhos. Quando você se olha no espelho, você não se vê. Esse espelho físico foi feito para te mostrar o teu carro. Foi feito para te mostrar a tua parte elétrica, que é a sua fisiologia. Como você se sente. A tua fisiologia. Tão importante nesse mundo. É a tua fisiologia, a tua boa fisiologia,
o teu estado emotivo, fisiológico, é que faz com que você tenha boas ou más decisões. Mas isso é outra história. A gente vai aprender sobre isso. Em comportamentos. Eu sou Master Trainer Practitioner. Eu fiz academia de líderes em comportamento humano. Mas essa é uma segunda etapa. É quem está ensinando comportamento. Por que eu estou ensinando comportamento? Porque você deveria aprender sobre comportamento, sobre fisiologia, sobre estados emocionais, alta performance e por aí vai. Sucesso nesse mundo, o que é sucesso, como consegui-lo. Isso é outra coisa. Quem vai? Quem vai te ajudar? Sabe? A vida é muito mais importante. Imagine que tudo nesse mundo que você pode conseguir é finito. Quanto tempo vai durar? Antes de ter capacidade de conseguir algo, você está vivo. Você é você. Você ainda não tem nada, não conseguiu nada. Mas você é você. E o valor da tua vida é infinito. Você não tem como medir. Vale mais do que qualquer régua que você coloque de medida, de importância para Deus, para o que você é. Para o que você em essência é. Desculpe. O que você é em essência vale mais do que você vai conseguir nesse mundo. O que você é em essência vale mais do que você vai ser nesse mundo como estrutura de identidade. Por que eu estou te falando isso? Gente, todas as coisas nesse mundo são finitas. Todas as coisas nesse mundo são provisórias. Elas têm a ver com este corpo. Por isso, Sócrates dizia, antes de qualquer coisa, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Um dia, eu não posso ir muito direto, mas eu me lembro de uma vez que eu cheguei para uma pessoa e levei para ela um carro que ela havia comprado. Na verdade, ela queria esse carro, eu comprei o carro e levei para ela. E era um carro que ela queria. E quando eu comprei esse carro, levei para ela, eu me lembro, eu estava na garagem entregando o carro. Era um parente meu. Eu estava entregando esse carro. E essa pessoa, num lampejo de lucidez na sua idade avançada, no seu estado avançado de Alzheimer, essa pessoa olhou o carro e disse para mim: eu consegui esse carro. É uma pena que eu não vou poder desfrutar dele. Eu não vou poder sentar no volante e dirigir esse carro que é meu. A velhice extrema, as coisas que advêm da velhice são naturais.
Nós vamos passar por tudo isso. Antes de qualquer coisa, conhece a ti mesmo. Por quê? Porque você precisa elevar tua autoestima usando o que você é, usando o valor que você tem, que você já tem. Porque antes de ter qualquer coisa, a tua autoestima precisa estar lá em cima. E você só vai conseguir isso sendo o que você é, olhando o que tem em você, olhando o espelho da alma, usando os olhos para ver a alma e ver a luz e ver o valor infinito que é ser o Filho de Deus, ser uma criatura de Deus, o sopro de Deus. E quando você começar a medir-se a si mesmo, no valor que você conseguir dar para o que você é, tua autoestima vai estar lá em cima. E aí você pode começar a aprender como conseguir as coisas que você quer. E aí todo o sucesso, todas as coisas que você conseguir, nunca vai ser maior do que o valor que você é. Nunca vai superar Deus. Nunca. E aí, e não é porque as coisas não têm valor, todas as coisas são maravilhosas, mas são criaturas, foram criadas. Todas as coisas criadas não possuem em si mesmo o valor maior do que quem criou. A obra-prima não supera o artista. O artista pode fazer quantas obras-primas ele quiser. Pode repetir porque foi ele que fez. E nós olhamos as obras do Criador e ele nos deu toda essa criação, toda essa riqueza para que a gente pudesse tê-la, desfrutar dela. Ele nos deu tudo isso. O que nós vamos aprender é como consegui-la. E depois, exatamente porque não precisamos disso tudo, exatamente porque podemos ter isso tudo, aí pode ser nossa missão de vida, conseguir isto, aquilo, se tornar isto, aquilo, mas sabendo que no final de tudo, quando a gente chegar na velhice, no final de nossas vidas, nós ficaremos com a alma, o sopro, Deus. E estaremos felizes por ter desfrutado e conseguido tudo que a gente foi e conseguiu nesse mundo. Porque a gente não vai reter nada. Todos os tesouros, o tempo vai corroer. O tempo vai levar até as pirâmides do Egito, que foram criadas para durar. Está virando pó no tempo. E todas as coisas irão embora. Todas as pessoas virarão pó novamente. Nós, como seres humanos, este veículo vai enferrujar. Por mais que a gente lute, ele vai voltar aos seus elementos naturais. Ele vai voltar ao pó. O que é do pó, volta ao pó. O que é de Deus, vai para Deus. O que você é? Você é o pó. Enquanto vives,
Descubra o que você é. Esse é o motivo pelo qual você existe nesse mundo. Para ter o livre-arbítrio e escolher. Nesse livre, isso não vai interferir em nada nesse mundo, tá, gente? A não ser tornar melhor. E não é buscar a Deus porque você quer... Desculpe. Porque você é um religioso. Ou você vai se tornar religioso. Esquece religião, gente. Eu não estou falando esquecer no sentido de não gostar de uma religião, não pertencer. Não é nada disso. Deus está além. A palavra religião quer dizer religar. 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 Ligar a Deus. Religar. Voltar para casa. Te ensinar como fazer isso. Te falar sobre quem fez. Como fez. Lembra-se que eu disse uma vez, um dos vídeos, você pode assistir os anteriores, você vai encontrar uma escritura, que é a origem das religiões, a base das religiões. As escrituras contam a vida de quem originou a religião, que era o verbo feito carne, que era o sopro de Deus, existindo num corpo claro, com clareza, que veio para ensinar. As escrituras, as religiões, os mestres são setas, indicando que direção seguir. E todos, sem exceção, nos disseram para dentro. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Onde você vai encontrá-lo? Dentro. É dentro que mora a alma. É dentro que mora Deus. É dentro que mora o Espírito Santo. É dentro que mora a luz. Médio estare, estar dentro. Meditar. Médio estare. Busca conhecer-se a si mesmo. O que é si mesmo? O que é você? A vida, o sopro, o Espírito Santo. A vida eterna. Não esta vida. Esta vida passa. E aí, gente, viver nesse mundo tem outro significado. Totalmente outro significado. Entende? Desfrutar desse mundo. Desfrutar dos recursos que o Criador fez para você nesse mundo. Tem outro significado. Totalmente diferente. Um pouco de alergia hoje. Entende isso, gente? E isso é o que nós vamos desfrutar nessas lives. Nessas lives a gente vai ouvir falar sobre a importância do que somos. Primeiro, aprender que essa é a parte mais importante. E dar significado, valorizar o que somos, aí em todos os sentidos, dentro e fora de nós. O que é uma estrutura de identidade? Por que existem comportamentos diferentes? Comportamentos que aceitamos ou não em nós mesmos. Que observamos como a gente se comportou e pensa, eu preciso mudar isto, aquilo outro. Esse comportamento não está bom, eu queria me comportar de um jeito e me comporto de outro. Entender esse processo.
por que você se comporta assim. Entende, gente? O que você é, a alma, o sopro, o espírito, dentro do veículo, este veículo tem um nome, uma marca, uma tecnologia. Mas a marca do veículo, o nome do veículo, a tecnologia do veículo, a lataria do veículo, o motor do veículo, é o que você usa, não é o que você é. E aí você vai pegar, você aprender, não mecânica, mas aprender para que serve o veículo. Como usar esse veículo. Como mexer na estrutura dessa identidade. Mas antes de qualquer coisa, significar cada uma dessas coisas. Dar o valor, não o real valor, o mais próximo do real valor, para cada uma dessas coisas. E ter uma experiência que a gente nem sonhava que poderia viver. Essa experiência é uma coisa que nem nos mais incríveis sonhos a gente poderia ter concebido. Uma beleza que é a vida em si mesma e o que pode ser a nossa vida. Com a presença de Deus. Ok, gente? Bom, espero que alguma coisa vocês tenham entendido. São 50 anos que eu venho lutando para eu entender. E espero transbordar isso. Para que a gente possa partilhar juntos da beleza dessa alma, da beleza desta vida. Para que a gente possa desfrutar. Para que a gente possa aproveitar. Porque tudo é perfeito. Por que sofremos então? Que tipo de significado nós aprendemos a dar para cada evento que acontece? Para cada coisa que entramos em contato. Lembre-se sempre disso. Significado. Nossa estrutura de identidade, quem somos nesse mundo, foi por causa do significado que aprendemos a dar para cada coisa. Esse significado pode ser melhorado, alterado, ressignificado. Ok, gente? Nós vamos ver tudo isso. Próxima live amanhã, 6h33. Estaremos juntos, ok?